trabalhadores com carteira assinada em empresas, 63% não possuem dinheiro suficiente para cobrir as despesas básicas. Esses e outros dados são revelados pela terceira edição da pesquisa Hábitos e Impactos da Saúde Financeira dos Trabalhadores. O estudo mostra ainda que mais da metade dos trabalhadores entrevistados se dizem estressados quando enfrentam a falta de dinheiro no fim do mês. Mas será que tem como esticar o salário? A gente vai saber disso com o doutor em finanças, Ricardo Galvão. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui. Conte pra gente por que é tão difícil fazer o dinheiro durar o mês inteiro. Bom dia a todos. É uma satisfação poder conversar sobre esse tema. Basicamente é o seguinte, a viver no Brasil com pouco dinheiro é muito complicado. Então a gente tem uma realidade de locais inseguros, então a gente sempre tenta viver num lugar melhor, e aí por esse motivo a gente acaba utilizando um bocado do nosso orçamento. Só que tem um aspecto muito importante aí que a gente analisa, que o comportamento do brasileiro, principalmente do nordestino, com o dinheiro, não é um comportamento adequado. Então a gente sabe que quem ganha pouco vive uma vida difícil de fato, mas a gente também percebe que quando a pessoa começa a ganhar um pouco mais, a situação financeira não melhora. Então a gente entende que existe um aspecto cultural também ao lidar com dinheiro. Pois é, Ricardo, e a gente fica sempre assim, né? O salário mínimo aumentou tanto, né? Aumentou X, mas a gente nem se empolga muito, né? Porque a gente sabe que as outras coisas vão aumentar e aquele aumento ali não vai fazer muita diferença. Hoje em dia, a gente tem uma estimativa de quanto seria um salário ideal para que uma pessoa adulta pudesse cobrir todas as despesas dela? Olha, existem cálculos disso, ele já estaria em bem mais de R$ 4.000, mas o fato é que a gente entende também que o salário mínimo ele deveria ser para um começo de carreira, né? E que a gente consiga se desenvolver e ao longo do tempo conseguir passar um pouquinho do salário. Mas de fato seria mais de 4 ou mais de R$ 5.000 hoje para atender às condições de quando foi criado. E as condições básicas, né? A gente não está falando de luxos, né? Que a gente teria de sempre viajar, fazer ir para peças de teatro, para ir para piscina, essas coisas, não. São as despesas básicas, né? Que esses pouco mais de 4 ou 5 mil reais que iriam cobrir isso de forma tranquila, né? Quando foi pensado, seria para um trabalhador sustentar uma família média com alguns filhos, 2 filhos, e ter uma vida confortável. Aí, de fato, a realidade mudou um pouco, isso foi na década de 1940, então a realidade mudou um pouco, hoje trabalha tanto o homem quanto a mulher na casa, e seria mais ou menos essa renda combinada. Mas mesmo assim, a gente entende que abaixo disso já fica bem complicado de se viver. Pois é, e a gente ainda tem outras realidades familiares, né? Onde só tem uma mãe, onde só tem um pai, onde tem os 2, mas só um trabalha, não são 2 filhos, são 3, 4, enfim. As realidades são muito diferentes, né? Mas você, que é doutor em finanças, você vê alguma forma de um salário, vamos dizer assim, para quem recebe pouco mais de um salário mínimo, ele fazer com que... Tem jeito da gente se dividir e o salário durar, pelo menos, até a última semana do mês? Tem sim, é bem difícil, mas tem. O que a gente precisa fazer é olhar para o próximo mês. Esse mês já aconteceu o que deveria ter acontecido, acabou. A gente tem que começar pensando o próximo mês. Então você começa entendendo que se no final do mês sempre sobram dias no salário, como o pessoal costuma brincar, então se sempre falta salário no final do mês, então esse mês já foi. Vamos ver o próximo. No próximo mês, como é que eu faço para chegar no final com algum dinheiro? Então, eu só tenho dinheiro no início, assim que eu recebo. Então, se eu com as despesas básicas, eu já gastar tudo, não tem muito o que fazer, não. Mas, se quando está o começo do mês, normalmente eu faço alguma coisa, a gente vê os locais mais lotados no início do mês, então você começa a entender que pode ser feito alguma coisa assim. Então o primeiro passo é esse. No próximo mês, se eu não quiser ficar do jeito que eu fiquei este mês, o que é que eu vou precisar fazer? Aí você começa a anotar
absolutamente tudo. Anota no celular mesmo, todo mundo usa o celular hoje em dia, né? Anota lá tudo que você vai gastando, qualquer valor que gastar. Se gastar R$ 1 com alguma coisa, anota. Aí quando você chegar no final do mês, você vai identificar o que é que estava, por onde está escapando o seu salário. E muitas vezes, né, Ricardo, pensando no futuro, você consegue se reorganizar. A gente sabe que às vezes a gente faz uma dívida a longo prazo de 1 ano e meio, um parcelamento, mas aí você consegue pensar quando aquele parcelamento acabar, para você se reorganizar e não ter que parcelar novamente, começar a juntar um dinheiro, ou evitar fazer outros parcelamentos em cima do que já tem. Então, tudo isso vai influenciando no rendimento do seu valor que você recebe de salário, né? Exatamente. Você vê que confirma isso o fato das pessoas que ganham muito, ganham bem, elas deverem muito, e às vezes estão numa situação muito difícil financeiramente. Então, carreiras que remuneram muito bem, normalmente tem pessoas muito endividadas. Então, primeiro, o comportamento, como eu sempre digo, o maior inimigo do ser humano é o ego, é a vaidade. Então, começa comprando o veículo mais caro que pode, o telefone, o smartphone mais caro que pode, e aí é onde começa a ruína financeira da pessoa. Então, se é o parcelamento que acaba com o nosso conforto. É sustentar o banco, como eu costumo dizer. Você financia um carro em 60 meses, você paga 2 carros. Verdade. Se aí você quiser pagar 2 carros para andar com um, eu não acho isso inteligente. Então, o primeiro passo é segura a vaidade, segura o ego, compre um veículo que vai te dar menos despesas, para que depois que você juntar o dinheiro, você poder comprar à vista. Pois é, ô Ricardo, e assim, lembrando que às vezes a saúde financeira de uma pessoa da família comprometida pode comprometer a saúde financeira da casa inteira, né? É verdade, o pessoal costuma acreditar que uma pessoa na família com a saúde financeira comprometida, ou seja, com dificuldades financeiras, vai ser ajudada pelas outras pessoas, mas normalmente acontece o oposto. Uma pessoa afunda a família todinha. Então é muito importante consertar aquele problema antes de dar o socorro. Não adianta você dar o socorro àquela pessoa e a pessoa continuar com o mesmo comportamento. E lembrando que sempre vai ter briga de família por causa de dinheiro. Se a pessoa não mudar a própria postura, ela não vai pagar os parentes e depois ela ainda vai criar confusão com os parentes e dizer que a culpa foi deles. E, em primeiro lugar, educação financeira desde criança, né? Porque aí a probabilidade do adulto endividado existir é muito menor quando desde criança você aprende a lidar com o dinheiro, né? Perfeito, exatamente. A gente tem que ensinar tanto hábitos de higiene, como a gente já ensina, quanto hábitos de alimentação e hábitos financeiros. A gente precisa ensinar a criança como se comportar com o dinheiro, porque senão quando ela tiver adulta, ela vai ter uma vida muito desconfortável, não vai conseguir dar o conforto para os filhos que recebeu dos pais. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento financeiro de como agir ainda criança. Quando chegar na fase adulta, vai ter uma vida muito melhor. Ricardo, olha, eu quero agradecer muito suas orientações aqui e torcer para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Flixidade, pelas nossas lives, que elas possam ter pego as dicas, né, para se reorganizar. Agora, nesse início de ano, a gente ainda está no primeiro mês do ano, dá para se organizar para não terminar em dezembro com a corda no pescoço. Obrigada, viu, Ricardo? Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. A gente conversou com o Ricardo Galvão, doutor em finanças, falando aí sobre o dinheiro do nosso salário, que muitas vezes não dura o mês inteiro. Agora são 7h21, é hora do intervalo, mas não